Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos nossos últimos programas, nós falamos um pouco sobre a relação entre Jesus e o templo. Vimos como Jesus teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito, de como ele encarava o templo como lugar privilegiado de encontro com Deus, como durante toda a sua vida, várias vezes ele ou foi conduzido, como é o caso de, na sua apresentação, no colo ainda de Nossa Senhora, né? Junto com Simeão e Ana, aos 12 anos, mas depois os evangelhos mostram as suas diversas idas ao templo e inclusive de como no templo ele ministrou partes essenciais do seu ensinamento. Vimos também como no final Jesus previu a destruição do templo, né? E de fato o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos e nunca mais foi reconstruído, e mesmo o povo judaico que viveu na diáspora durante tantos séculos, né, só voltou para Israel agora no final da Segunda Guerra Mundial. Então Jesus não foi hostil ao templo, muito pelo contrário, Jesus fez questão de inclusive pagar o imposto do templo, e mais ainda ele se identificou com o templo ao se apresentar como a morada definitiva de Deus com os seres humanos. E assim, nós estamos no parágrafo 586. Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo. Destruição que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Jesus com a samaritana tem um diálogo muito interessante. Isso está no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando a samaritana pergunta a Jesus: nossos pais adoram nesse monte, o monte Ebal e Garizim são dois montes fundamentais para os samaritanos. Vós dizeis que se deve adorar em Jerusalém. Como é que fica? E Jesus vai dizer: mulher, é chegada a hora que nem nesta montanha, Monte Ebal, nem em Jerusalém se deverá adorar o Pai, porque Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Então, meus queridos, nós temos, com tudo isso, uma série de passagens que mostram o amor que Jesus tinha, o respeito que Jesus tinha para com o templo, mas sabendo que a sua morte, ela havia decretado a superação daquela fase antiga da história da salvação e aberto uma nova. Inclusive, sabemos que os evangelhos mostram que com a morte de Jesus o véu do templo se rasga de alto a baixo. O lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que era o Santo dos Santos, agora estava aberto. Ou seja, Jesus não entrou, vai dizer depois a carta aos Hebreus, num templo feito por mãos humanas, mas entrou na própria morada de Deus no céu. E ao fazer isso, ele abriu o acesso a cada um de nós. Com isso, nós terminamos essas reflexões que o Catecismo apresenta sobre Jesus e a lei, e depois Jesus e o templo. Agora, o nosso Catecismo vai apresentar mais uma série de reflexões mostrando como Jesus se manifestou diante da fé de Israel no Deus único e Salvador. É muito importante a gente ter isso presente, porque eu já tive a oportunidade de dizer em programas anteriores e repito aqui. Embora existam 3 religiões monoteístas, a mais antiga das quais o judaísmo, depois o cristianismo e depois o islamismo, as 3 religiões professam a fé num único Deus. E, no entanto, o monoteísmo cristão
é radicalmente diferente do monoteísmo judaico e do monoteísmo islâmico, porque a nossa fé pressupõe a divindade de Jesus e do Espírito Santo. E, portanto, pressupõe uma certa diversidade em Deus. O nosso Deus é um só, mas ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, inclusive para o desenvolvimento da própria teologia trinitária, é muito importante a gente ver como é que Jesus se comportava diante da fé de Israel. Qual é o maior mandamento? Perguntaram uma vez para Jesus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E Jesus completa dizendo: o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós chegamos ao parágrafo 587. A lei e o templo tiveram grande apreço da parte de Jesus, mas eles puderam ser também sinais de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel. Vimos em programas anteriores como os conflitos entre Jesus e os fariseus mais legalistas, e também algumas escolas de escribas mais legalistas, giravam sobretudo em torno da obediência à lei dos antigos e o comportamento de Jesus diante do sábado e o comportamento de Jesus diante, portanto, dessa fé de Israel. No entanto, foi papel de Jesus na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constituiu para essas autoridades a verdadeira pedra de escândalo. Sabemos que depois São Paulo vai retomar essa reflexão, procurando mostrar que já não é mais a lei antiga que salva. O que salva não é mais o cumprimento rigoroso, minucioso de cada uma das normas que tinham sido transmitidas por Moisés e depois multiplicadas a centenas pelas escolas farisaicas e rabínicas. O grande problema é que os fariseus queriam impor ao comum dos mortais, aos leigos e leigas, diríamos hoje, normas que eram próprias para os sacerdotes. E isso ficava muito pesado para quem vivia no mundo, não vivia isolado, como era o caso dos sacerdotes. Mas Paulo, então, vai dizer que a nossa salvação se dá pela fé em Jesus, não mais pelo cumprimento da lei. Então, foi justamente o papel do próprio Jesus na redenção dos pecados que constituiu para aquelas autoridades a verdadeira pedra de escândalo. Parágrafo 588. Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e pecadores. Isso nós já vimos, por exemplo, na vocação de Mateus, mas podemos ver também em Lucas 5:30. Com a mesma familiaridade que ele comia com os próprios fariseus e doutores da lei. Lucas 7:36, 11, 34, 37, Então, em vários momentos, Jesus ia à casa dos fariseus, mas ele ia também à casa daqueles que eram consideradas pessoas impuras, consideradas pessoas pecadoras. Então, Jesus comia com os publicanos, visitava as prostitutas e comia com elas com a mesma familiaridade com que ele comia à mesa dos fariseus e das pessoas observantes. E Jesus vai mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em todo lugar aquele que pratica justiça lhe é agradável, como dirá mais tarde São Pedro. Então que o Senhor abençoe a cada um de nós e abençoe nossas famílias. Amém.